Hoje eu vou transformar a Scorpius Rex em um dinossauro real com base no DNA e na aparência dela. Será que vai ficar bom? Vamos ver, né? Se você gosta desse tipo de série que eu tô trazendo aqui no canal, né, de transformar híbridos de Jurassic em animais reais, dinossauros reais, deixe seu comentário e principalmente hype esse vídeo, né, para nas primeiras semanas eu conseguir, sei lá, ter um bom desempenho. E comenta aí qual que seriam os próximos desafios para eu fazer, né? Não necessariamente precisa ser híbridos de Jurassic, pode ser outros animais, sem ser de Jurassic Park também, né? Tem muita criatura fora do universo de Jurassic que também poderia ser transformada em um bicho real, né? Enfim. Mas então vamos falar da Scorpius Rex, né? Ela que foi o primeiro híbrido criado pelo Dr. Wu lá em 2009, tá, pessoal? Não foi a Indominus Rex o primeiro híbrido, embora a gente tenha visto ela primeiro, né, e o Scorpius Rex só, né, sendo um dos últimos híbridos que a gente viu. Na verdade, né, a lore fala que não. O Dr. Wu já tinha feito a Scorpius Rex há muito tempo antes da Indominus. E, na verdade, a Scorpius Rex foi a primeira tentativa bem sucedida do Dr. Wu de fazer um híbrido bem sucedida entre aspas, né? Porque, na verdade, a ideia era a mesma para Indominus. A Scorpius Rex era pensada de ser mostrada no parque, né? De ser exibida, para o público poder ver ela, mas, infelizmente, ela saiu feia demais, né? Ela é horrorosa, bicho feio, ela é o demônio, né? Então, além dessa aparência grotesca e bizarra que ela tem, para somar, ela ainda era muito agressiva e imprevisível. Então, o Masrani, que é aquele personagem que a gente viu lá no Jurassic World, primeiro filme, né? Ele, embora queria que tivesse um híbrido para ser exibido, ele achou que a Scorpius Rex ela não era ideal para servir como uma atração, né? Além de muito feia, ela também era muito agressiva, muito imprevisível, muito perigosa, né? Inclusive, a gente vê nas filmagens ali da série, nas gravações do Dr. Wu, que ele foi atacado pelo Scorpius Rex. Por conta disso, eles decidiram então não matar o animal, né? Eu acho que até o Dr. Wu não ia querer matar sua primeira criação bem sucedida, né, de um híbrido, mas é aí que a gente encontra ela naquele tubo criogênico, né, em que ela estaria aprisionada para todo sempre. Só que não. E a gente vê durante a série que existem dois indivíduos de Scorpius Rex, né? E que na verdade o primeiro realmente é aquele original que o Dr. Wu criou, e o segundo, ele é um clone do original por partenogênese, né? Então é um clone, ele realmente fez uma reprodução assexuada, né? E por isso a gente tem dois indivíduos naquela ilha. E bem, Scorpius Rex foi o principal antagonista ali da terceira temporada de Acampamento Jurássico, mas ela foi muito bem preparada, né, ao longo da série, né? Desde a primeira temporada a gente já tem ali um certo mistério em torno dos documentos e do experimento E750, né, que é digamos que o vulgo da Scorpius Rex, né, E750. Na segunda temporada, esse mistério continua e a gente inclusive vê ela ali no tubo criogênico, né, e enfim, tem toda uma preparação, né, da Scorpius Rex até ela aparecer na terceira temporada, e eu achei isso muito positivo, porque mesmo eu estando muito cansado de ver híbridos na franquia Jurassic, eu confesso que a Scorpius Rex, ela foi, assim, um dos meus híbridos favoritos. Eu gosto mais da Scorpius Rex do que do Indoraptor. Porque o Indoraptor, né, ele apareceu ali no segundo tempo do segundo filme, enfim. Eu não achei que teve muita preparação para ele, achei que foi muito de repente e as coisas aconteceram muito rápido. Mas a Scorpius Rex teve todo esse tempo pra gente ficar pensando o que era aquela criatura, e quando ela apareceu ali na terceira temporada, realmente ela fez jus ali ao que a gente estava sendo preparado. Foi uma temporada bem uma vibe de terror, né? Eu gostei bastante. Qual que é o seu híbrido favorito? Comenta aí também, eu preciso saber, pelo amor de Deus, eu preciso saber. E dentre os híbridos principais, entre Indominus Rex, Scorpius Rex e o Indoraptor, a Scorpius Rex é a segunda maior deles, tá? Ela é maior do que o Indoraptor. Ainda assim, é um dinossauro muito grande, tá? Muito grande. Ela é gigantesca, assim, perto das crianças, né? Perto do acampamento provisório que ela estava montando ali, né? E, além de ser gigante, ela é super ágil. Ela escala, anda nas quatro patas, ela consegue pular muito alto. Ela derrubou um braquiossauro, cara.
Ela é o demônio, mano. Se você gosta de livros que trazem dinossauros e outras criaturas pré-históricas misturadas com fantasia e o mundo contemporâneo, você vai gostar de ler o livro Dentes no Lodo. É um livro que se passa aí nos anos 60, em que um grupo de encanadores, eles vão realizar uma simples tarefa de desentupir um fosso ali no interior da cidade, e quando eles acabam chegando lá, eles se deparam com um problema maior do que um pequeno rato ou até mesmo um grande crocodilo. Ali dentro tem uma criatura misteriosa e gigantesca que vai colocar a cidade inteira em risco. Esse livro tem ilustrações lindas da autora Diana e eu aposto que você vai gostar. É um livro muito gostosinho de ler e bastante rápido também, tá bom? O link tá na descrição. Dê uma moral para os nossos colegas. Então vamos lá falar sobre o DNA, né, que compõe ali o genoma do Scorpius Rex. A gente tem então os DNAs de Tyrannosaurus, Velociraptor, Carnotaurus, Deinosuchus, Víbora, rã arborícola e o peixe escorpião, tá bom? São esses 7 DNAs aí. E agora eu vou falar, né, detalhadamente o que eles interferem ali, tanto na aparência, quanto talvez no comportamento, né, da Scorpius Rex. Lembrando que isso é o que eu encontrei na minha pesquisa, tá bom? Mas também tem um pouco de opinião minha, com base só no que eu vi mesmo ali da série, né? Então vamos lá. A gente vê que no geral, o DNA que mais se expressa na Scorpius Rex é o DNA do Carnotauro, que ela tem aquele rosto bem característico de Abelisauro, né? Aquele bicho é purinho um Abelisauro. Não tem como defender o rosto dela, é puramente abelissaurídeo. E o outro que mais se expressa também é o do Velociraptor, né? Essas características de dromeossaurídeo que ela também tem, de pular super alto, de ter a garra terrível, né? De correr super rápido também. Então essas são as características que mais se expressam. Mas agora eu vou falar detalhadamente aí o que cada DNA possivelmente interfere tanto na aparência quanto no comportamento. Bom, o primeiro é o Tyrannosaurus, né? Que muito provavelmente vem da força de mordida que ela tem. A gente vê que por mais que a mandíbula da Scorpius Rex seja fininha, né? Ela, na verdade, tem uma força considerável, tendo em vista que a Scorpius Rex derrubou um ceratossauro sem qualquer dificuldade. A Scorpius Rex, ela é toda magrela, né? Enfim, esquisita demais. Mas o Ceratosaurus, ele é parrudinho perto dela. E mesmo assim, ela derrubou ele como se não fosse nada e conseguiu, saiu arrastando ele, enfim. Ela tem muita força nesse sentido, né? Muita força na mandíbula, mas também muita força ali no pescoço dela também, né? Para fazer esse gesto de arrastar a presa sem muita dificuldade. Enfim, pode muito bem vir do Tiranossauro. Agora, o Velociraptor. Isso se destaca mais principalmente pela garra terrível que ela tem nos pés, pela velocidade, claro, os saltos que ela faz, e também pelos membros mais alongados, né? Os braços dela são bem compridos, é muito parecido, na verdade, com os braços compridos dos velociraptores, né, de Jurassic Park mesmo. As garras, né, os dedos bem compridões também. E a perna dela também, né, o pé, na verdade. O pé dela tem os metacarpos muito alongados, né. E é por isso que ela tem essa aparência tão esquisita, porque é muito longo, é muito desproporcional e é muito fininho nessa região do pé dela ali. Ah, cara, bicho é feio mesmo, velho. É feio e combinou, né? Combinou com uma coisa meio terror ali. Carnotauro. O Carnotauro, obviamente, expressa a característica do rosto dela, que é exatamente como um abelissaurídeo. É a cara de um abelissaurídeo, é indiscutível, não tem o que mudar nisso, tá? Esse crânio mais curto e bastante alto, né? Mas principalmente porque é um crânio tão curtinho, que geralmente dinossauro tem um focinho mais alongado. A Scorpius Rex é esse crânio de bulldog aí, né? E principalmente com um crânio bem largo quando visto de frente, né? Mais outras questões que podem ser expressadas pelo genoma aí do Carnotauro são essas escamas que ela tem em formato de bolinha, né? Essas escamas circulares que ela tem ao longo do corpo. E também os 4 dedinhos que ela tem na mão, né? Que é uma característica ali do clado Ceratosauria, do qual os abelissaurídeos estão dentro desse clado. E aí esses animais, eles têm 4 dedos ali, né? Pelo menos os mais basais, os ceratosaurídeos também, né? Eles têm 4 dedos. Então faz sentido ela expressar essa característica também, fora o tamanho dela, né?
que, pra mim, eu acho que ela é bem do tamanho de um Carnotauro, não sei se um Carnotauro da franquia, mas ela é bem equivalente ao tamanho de um Carnotauro da vida real. Teria ali uns 8, 9 metros de comprimento, né? E agora vem o Deinosuchus, ou Dinosuchus, que é um crocodilo fodão ali lá do passado, gigantesco, comia dinossauro, muito massa. Eu falei exatamente isso no vídeo passado, né? E o Deinosuchus, o que mais se expressa na Scorpius Rex pode ser então essas placas ósseas que ela tem ali nas costas, né? Essa armadura que ela tem nas costas, que é muito característico de crocodilo mesmo, né? Parece muito de um crocodiliano. E também pode ser essa questão dos dentes expostos, né? A mesma característica que a Indominus tem também. Talvez até os dentes se cruzando, né? Quando ela fecha a boca, tipo, não fica um dente por baixo e outro por cima, não, eles ficam assim, né, cruzados. Pode ser uma característica de pseudosúquio, crocodiliano ali, né. Já o DNA da víbora dá a ela aquela habilidade de enxergar no infravermelho, a gente vê isso se expressando na série. A Indominus também tem essa condição, e pode ser também que isso justifique o olho em forma de fenda, né, que as cobras realmente têm. A rã arborícola é justificada pelo crescimento acelerado e também pela capacidade ali de se reproduzir assexualmente, né? Então a gente vê que não só ela é capaz de fazer um clone dela, mas o clone dela cresceu em um curto período de tempo. Ele cresceu absurdamente, já era do tamanho da original, né? E por fim o peixe escorpião, que aí, é claro, é a característica principal dela, que é os espinhos, né, que ela tem atrás do pescoço, ela tem um pouquinho no braço também, e principalmente na cauda. Eu não me lembro se ela lança esses espinhos, eu acho que eu tô enganado. O que eu lembro mesmo é que quando ela passa, por exemplo, a cauda, né, ela encosta a cauda em algum outro bicho na presa, esses espinhos, eles se desconectam da cauda, né, e ficam presos na presa, depositando veneno, né. Então, os espinhos e o veneno, característica aí do peixe escorpião. E agora vamos falar, né, da sua real aparência. E o que a gente pode tirar de informação disso. Como eu falei, o que mais é característico, o que mais é evidente ali na essência do Scorpius Rex é Carnotauro e Velociraptor, é Dromeosaurídeo e Abelisaurídeo. A gente tem dois caminhos que vão levar a aparências completamente diferentes. E, tipo, um é o oposto do outro, né, de certa forma, porque os abelissauros eram grandes, os dromeossauros, alguns eram grandes, mas nenhum dromeossauro chega perto do tamanho da Scorpius Rex, não tem como, né? Dromeossauros têm os braços maiores e são bastante ágeis, podem pular, tem a garra terrível. Os abelissaurídeos não têm essa garra terrível e tem os bracinhos ridículos, cara, é um oposto do outro. Aqui eu vou ter que fazer um disclaimer, um aviso para vocês. Me perdoem pela repetição agora do resultado que eu vou trazer para Scorpius Rex, tá bom? Mas a culpa não é minha, não. A culpa não é minha, a culpa é da franquia Jurassic, e aí eu vou mandar a real aqui e vai todo mundo concordar comigo. A franquia Jurassic é extremamente repetitiva. Scorpius Rex, o Indoraptor e a Indominus Rex, eles são a mesma coisa. É só um bicho menor que o outro. No máximo a Scorpius Rex é a mais diferentona ali, mas mesmo assim, todos eles têm a mesma cara. Eles têm o mesmo rosto, as mesmas características e o mesmo DNA, o mesmo. A Indominus Rex tem DNA de Tiranossauro, tem DNA de Velociraptor, tem DNA de Deinosuchus, tem DNA de Carnotauro, tem DNA da víbora, tem DNA da rã. Aí uma outra coisa é diferente, tá vendo? A Indominus tem, o Scorpius Rex tem. E o Indoraptor, ele é o DNA da Indominus mais Velociraptor. Então assim, é extremamente repetitivo. E aí eu não tenho culpa, a minha reconstrução vai ter que ser uma daquelas que eu já fiz nos vídeos passados. O que eu acho que faz mais sentido é a gente colocar a Scorpius Rex dentro do clado Ceratosauria, criando assim uma linhagem independente, uma linhagem própria, mas que seja uma linhagem irmã, um grupo irmão aos abelissaurídeos, o que justifica talvez esse compartilhamento de características que ela tem com os abelissaurídeos, mas ao mesmo tempo ela não pode ser um abelissaurídeo porque essa nova linhagem ela tem características exclusivas, que no caso é a mesma linhagem que eu coloquei a Indominus Rex, que eu não sei se eu cheguei a nomear, talvez poderia se chamar Indominide, já que o primeiro membro descrito foi a Indominus Rex, né? Então faz sentido a família herdar esse nome, mas então seria isso, né? Se os paleontólogos descobrissem os fósseis da Scorpius Rex, eles provavelmente
colocariam ela dentro dessa família que eles colocaram também a Indominus Rex, né? Porque ela tem características que lembram a Belissaurídeo, mas existem coisas exclusivas que merecem criar um grupo próprio para esses animais. E aí, por isso que eu sugiro que seja um grupo irmão ao clado dos Abelissaurídeos. E aí a gente vai ver então algumas características que mesclam com um ceratossauro, que é uma família um pouco mais antiga, mas ainda dentro do clado, e também que mesclam a Belissauridae. E aí o primeiro ponto, né, que eu quero falar, por que eu escolhi cabeça, tá? Por conta da cabeça do Scorpius Rex. Não tem como, seria muito difícil achar um representante dentro de Dromaeosauridae que seja parecido, não tem, cara, com a Scorpius Rex, porque o crânio dela é extremamente curto. A gente vê que os dromeosaurídeos, eles têm alguns representantes crânios mais robustos, né? Mas mesmo sendo crânios mais robustos, mas eles ainda têm um focinho. Eles não perdem completamente o focinho e fica com esse crânio curtíssimo, não. Nem o Utahraptor, que tem um crânio um pouquinho mais alto, né? Dinossauros, geralmente, tem um pouquinho de focinho. Os abelissaurídeos que foram contra essa regra aí, né? O primeiro ponto seria essa cabeça, que inclusive a gente vê que a cabeça curta, alta e o crânio bem largo visto de frente, né, é uma característica comum de abelissaurídeo, embora os abelissaurídeos eles tenham uma variação morfológica ali do crânio considerável, tem abelissaurídeos com crânio mais largo e curto, tem abelissaurídeos com crânio mais alongado, mais fino de frente, né? Mesmo assim, a Scorpius Rex tem as condições essenciais de um abelissaurídeo e eu inclusive acho que ela é a cara de um Rugops. Ela na verdade é a junção perfeita de um Rugops com a largura do crânio de um Majungasauro. A Scorpius Rex é meio que uma mescla disso. Falando nas placas do corpo, essa é uma condição que também faz sentido levar a Scorpius Rex para um caminho mais como Ceratossauria. E o que dá pra gente fazer numa reconstrução realista da Scorpius Rex? Bom, primeiro que existem o tegumento fossilizado ali do Carnotaurus, né? A gente tem impressões de pele dele que realmente revelam que ele tinha escamas um pouco maiores e bem embaralhadas ali no corpo, bem aleatórias mesmo, que seriam circulares. Então o Carnotauro ele teria esse aspecto que ele tem várias bolinhas no corpo, que são escamas, né? Não são osteodermes igual os crocodilos têm. Mas o Ceratossauros, ele tem osteodermes, ele tem uma fileira inteira de osteodermes ali do pescoço até a cauda, ali no dorso dele, são osteodermes também. E pode ser que nessa família nova que a gente está criando, esses animais poderiam ter osteodermes também, né? E aí a gente pode pensar em botar elas de forma bem espalhadas e aleatórias, ou até mesmo seguindo uma uniformidade. Como a Scorpius Rex é um bicho bem bizarro, acho que eu vou deixar mais aleatório mesmo. E os espinhos que ela tem no topo do pescoço, na cauda, o que a gente pode fazer com eles, né? Bom, ela não teria esses espinhos na vida real, mas o aspecto que os espinhos trazem ali para a aparência dela, a gente pode transformar eles em escamas prolongadas, escamas pontudas, iguais àquelas que a gente vê nas iguanas, né? Já viu que a iguana tem um monte de espinhos nas costas, bem autonas? Aquilo lá são escamas que são pontudinhas, né? Que parecem até espinho mesmo, mas não é. E no caso, eu vou aplicar isso na minha reconstrução da Scorpius Rex para trazer essa essência dela, né? De ter espinhos no pescoço e espinhos na cauda também. E por fim, a gente pode falar então dos membros mais alongados que ela teria, que podem ser a característica exclusiva desse grupo, né? Então é um grupo que compartilha muitas características ali com a Belissaurídeo, de ter focinho curto, de ter um tamanho equivalente. É um grupo que seria meio que os abelissauros apelões, né? Porque eles teriam então esses membros mais alongados e garras na mão, né? Eu posso manter isso, por exemplo. O Ceratossauro, se eu não me engano, ele tinha só 3 garras nos dedos. Ele tinha 4 dedos, mas só 3 deles tinham garras. Então eu vou tentar trazer essa mesma característica para a Scorpius Rex também. Eu inclusive coloquei isso na Indominus. Mas a Scorpius Rex, por ela ser muito mais bizarra, eu posso até dar a ela um braço mais longo do que eu dei para a Indominus Rex. Os abelissaurídeos, eles realmente tinham esse bracinho curtíssimo que em alguns representantes nem sequer dobrava. Nem sequer dobrava o húmero com os ossos aqui do antebraço, né? Não fazia esse movimento. Eles ficavam estáticos, retos. Mas quando a gente olha
mais para trás na família, quando a gente vai em Ceratossauridae, por exemplo, esses animais já tinham braços um pouco mais longos. Não eram braços enormes, mas eram braços mais longos que dobravam, tinham garras, né? Podiam ser usados para manusear ali a presa, né? Alguma coisa. Só que a família Indominidae, ela pode exibir essa característica ainda mais exagerada. Então eu vou colocar esses braços um pouco mais longos para manter essa característica aí da Scorpius rex também, né? Até a perna dela, né? Quando a gente olha para Abelissaurídeo, a gente vê que tem uns abelissaurídeos que são muito pernudos, tipo o Carnotauro, e outros que são mais rebaixados. A perna não é tão longa, tão grande em comparação ao corpo, como é o caso do Majungasauro. Então, existe essa diferença de proporção do tamanho dos membros. Então, vai ser uma coisa que eu vou fazer na minha representação também. E eu acho que é isso, hein? Eu acho que é isso. Comenta aí se vocês acham que eu fiz certo dessa vez também, né? Se vocês concordam com o que eu apontei aqui. Ou se vocês acham que o Scorpius rex seria outro tipo de bicho. E agora vocês vão ficar aí com a arte final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considere aí se inscrever no meu canal, tá bom? Pra eu estar sempre trazendo mais conteúdo pra vocês. E a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal.